Toda casa tem uma história pra contar, e alguns desses casos são tão macabros que são capazes de até gelar os ossos, viu? Porém, família, o pior não é quando tudo passa de apenas um conto, contado pelos seus pais ou avós. O medo vem mesmo quando o terror vira realidade. Estão preparados pro vídeo de hoje? Então vem comigo porque eu vou te mostrar as 10 criaturas misteriosas capturadas embaixo das casas. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Fantasma famoso. A primeira criatura da nossa lista é um completo mistério e a única coisa que sabemos de fato é que ela deve estar atrás da fama. A história foi publicada no Instagram da vocalista da banda Butcher Babies. A cantora relatou receber avisos da câmera de segurança da casa em horas em que ninguém estaria por lá, sabe? Algo em torno das 2 ou 3 horas da manhã, ou seja, a gente já sabe que é de madrugada. Esses alarmes indicavam que alguém ou alguma coisa transitava pelo recinto, como se estivesse escapando de alguma parte baixa do imóvel para assombrar as pessoas. No vídeo publicado junto do relato, Eide, que é o nome da cantora, diz ter visto um fantasma passar diante da câmera. E como podemos ver, de fato há um brilho estranho que voa em direção da lente e some poucos instantes depois. Seria isso mesmo um fantasma? Ou será que era apenas um mosquito brincalhão? Voltando do passado. O próximo caso de hoje é ainda mais assombroso que o anterior. Isso porque o relato traz à tona uma velha senhora que resolveu visitar a antiga casa em que morava na cidade de Shakopee, em Minnesota, Estados Unidos. A história foi publicada no tabloide britânico Daily Mirror, conhecido pelas histórias macabras que acontecem no Reino Unido e também ao redor do mundo, né? Segundo a notícia, Joey e Amy Hadley perceberam uma aparição no circuito interno das câmeras. Nas imagens é possível ver um vulto branco. A figura fica estagnada e não demonstra ser perigosa de fato. Mas ainda assim, é capaz de causar um medo enorme, né? Principalmente da dupla que vive nessa casa. E como para comprovar a imagem de baixa qualidade no escuro, ainda é possível ver os gatos correndo para debaixo da mesa. Ou seja, meus queridos, tudo bem que a imagem não tá com muita qualidade assim, mas assustou até os gatos. Os animais passam a se esconder do perigo. Isso como quem diz, eu é que não fico perto dessa assombração, né? Esperando na escada. Já tiveram a sensação de que estavam sendo vigiados enquanto estavam descendo ou esperando alguém nas escadas da sua casa? Sentiram aquele arrepio ou calor na nuca que indicam a presença de algo aterrorizante? Bom, isso pode mesmo acontecer e o próximo caso é um belo de um exemplo disso. No vídeo postado no TikTok, uma pessoa está na escada do prédio, quando parece pressentir uma presença macabra, sabe? Ela então filma a situação, enquanto aponta a câmera para baixo, em uma espécie de crença de que o mal só pode vir das profundezas, né? O problema é que quando a pessoa se vira, uma sombra aparece sobre ela. Uma criatura tão horrenda que seria capaz de colocar medo até nos nossos pesadelos. O vídeo é interrompido logo em sequência. A veracidade da filmagem é muito questionável e pode ser apenas uma edição muito bem bolada para assustar as pessoas ou promover algum trabalho. Mas, não havendo uma confirmação exata, ela fica na nossa lista de criaturas pra lá de misteriosas, né? A Morte Branca. Na mesma pegada de uma criatura que aparece do nada, temos um vídeo muito assustador que mostra o que eu vou chamar de Morte Branca. O monstro em questão parece em um lugar que não dá pra saber exatamente se é a casa ou então um estabelecimento. Mas independente disso, ele não deixa de ser arrepiante, né? Sereno e sem excitações nos movimentos, a famosa Morte Branca, como ficou apelidada, caminha no final do corredor à procura de alguém. Uma vítima pra saciar a fome, talvez? Bom, muitas questões rondam essa criatura misteriosa, mas não se pode negar que essa captura de câmera é realmente assustadora, né, família? Poltergeist. As imagens a seguir podem chocar bastante, viu? Principalmente aqueles que têm medo de dormir, até mesmo com um dedinho pra fora do cobertor. Bom, isso porque o próximo vídeo é um tanto quanto estranho. Um homem parece dormir tranquilamente, quando sem mais nem menos, algo puxa o pé dele sem cerimônias. O problema é que esse não foi um simples puxão, mas uma chacoalhada tão forte que poderia ter quebrado um osso do rapaz. Após o pânico agressivo inicial, o homem ainda para sentado na cama de forma totalmente
estagnada. Não dá pra saber se ele simplesmente surtou com tudo que acabou de acontecer ou foi possuído por um poltergeist. Novamente, não dá pra saber exatamente a veracidade do vídeo, mas muitos internautas acreditam ser reais. Inclusive, existem outros que contam histórias semelhantes que já aconteceu com eles durante a noite. E você tem alguma história pra contar de algo bem parecido que já aconteceu contigo? Deixa aqui nos comentários. Monstro invisível. Quando eu falo que os monstros podem sair debaixo das casas, não necessariamente eles estão em um porão ou algo parecido, tá? Por vezes, a história macabra da origem dessa criatura está soterrada debaixo dos alicerces de um imóvel. E lá podem estar escondidos, claro que cemitérios, crimes antigos ou até mesmo coisas mais estranhas. Essa é a única explicação para o caso como que vamos ver agora. Uma irlandesa da cidade de Cork chamada Ash estava ouvindo música de boa na sua casa, nada fora do normal e que pode ser considerado um dia comum até para muitos brasileiros, né? Porém o clima mudou completamente quando Ash reparou que o lustre da cozinha mexia bastante e de uma forma pouco natural. A culpa poderia ser da música alta? Talvez, mas ela não deveria ser suficiente para movimentos tão bruscos quanto o que estava acontecendo. Essa explicação cai totalmente por terra poucos instantes depois, quando as panelas da cozinha começam a cair. O cenário se torna perturbador, mesmo com a música positiva tocando no fundo. E nessas horas, família, não tem uma pessoa no mundo que não fique com medo, né? Fungo misterioso. E se isso aqui fosse capaz de crescer na sua casa? Parece besteira, né? Mas fungos perigosos podem estar se desenvolvendo em algum canto úmido de qualquer casa que existe por aí. Claro que quando a gente olha para uma imagem dessa, a gente logo atrela algo tirado de algum filme, né? Mas quem publicou de ser realmente algo que aconteceu na casa dela. Bom, um caso que mostra muito isso é o fungo misterioso que foi encontrado no porão de um homem nos Estados Unidos. A criatura que gerou fascínio e medo nas pessoas e também muitas pessoas que acreditam ser algo de outro mundo, viu? Apesar da descontração do bolinho, o fungo poderia ser um grande problema se continuasse crescendo e evoluindo na casa. Isso porque ele poderia ser uma pavorosa fonte de doenças e pode ser desconhecida, né? Até para muitas pessoas. Imagina pegar uma doença do nada que não tá sendo conhecida. Enfim, é o caos que acontece no mundo, algo que a gente já tá vivendo, né? Não preciso nem falar o nome do bicho da goiaba, mas vocês já entenderam. Mas vem cá, eu quero saber uma coisa de vocês. Você tem medo de fungos? Imagina fungos gigantescos. Tentativa de invasão. De volta ao TikTok, uma usuária postou a filmagem de uma câmera de segurança no Brasil, que mostra uma criatura pra lá de assustadora. E o mistério desse ser macabro não se deve apenas por ele ser algo sobrenatural, viu? Mas por também poder ser alguém tentando invadir uma casa. O fato ocorreu às 5 horas e 27 minutos de uma manhã, quando uma pessoa estranha anda agachada e olha pro portão, como se estivesse meio que se escondendo, sabe? Ou então sofrendo alguma coisa, né? Os cabelos no rosto e a curiosidade inoportuna geram arrepios em quem vê essas filmagens. E não é pra menos, né? Afinal, se vocês vissem uma coisa dessas na câmera de segurança de vocês, o que é que vocês pensariam? Bom, alguns comentários dizem que é só alguém bêbado voltando pra casa. Outros podem ser o de alguém procurando o gato que fugiu, por exemplo. Mas quem mora no Brasil sabe que o medo existe. Seria alguém estudando o terreno pra invadir uma casa? Nesse caso, talvez seja preferível que fosse uma criatura sobrenatural que só estava de passagem, né? Companhia para o filme. Outra usuária do TikTok viralizou por uma cena ainda mais impactante. Isso porque ela tinha uma companhia que não esperava em casa, se é que podemos dizer isso. Na filmagem, vemos uma mulher dizendo que não há nada em nenhum dos dois lados do sofá. Ela está sozinha na sala, sem nenhuma outra alma viva por perto. Mas reparem que eu disse viva, né? Afinal, quando a câmera vira, temos um vulto assombroso no reflexo da televisão. Uma figura tão assustadora que poderia colocar medo até nos mais corajosos. Ao menos é assim que eu penso, né? Apesar de todo o terror, a mulher parece calma na filmagem, o que deixa em aberto o fato ser apenas um fake tremendo. Acontece que ela pode já ter até surtado faz um tempo, mas se essa companhia anda por lá por uma cota, você imagina, você não ia se acostumar com algo do tipo? Eu acho que eu ia, viu? Menino fantasma.
Para finalizar o nosso vídeo, temos uma outra captura, vindo diretamente da cozinha, família, que não é nem de perto um lugar muito bom para acontecer coisas sobrenaturais, né? Afinal de contas, cozinha acontece coisas maravilhosas, meus queridos. Bom, enfim. Bom, geralmente, cozinhas em casas americanas, existem algumas passagens para entradas de porões, e meio que uma alma parece andar em direção à sala. A criatura misteriosa parece ser um menino que já partiu dessa para melhor, mas que deixou coisas para resolver no nosso mundo. Apesar do vídeo ser bem assustador e uma verdade absoluta para muitas pessoas, fica o questionamento aqui: será mesmo verdade, família? Como eu já disse para vocês hoje, os gatos são capazes de perceber a presença de alguém e na filmagem ali, o bichano nem parece se mover com tudo aquilo. Seria esse um sinal ou apenas um costume do animal? Eu quero saber o que é que vocês acreditam. É uma aparição real ou não? Deixa aqui nos comentários, tá? Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não se inscreva de se esquecer. Você sabe que tem vídeo direto aqui no canal. Então, deixa o seu like e a gente se vê no próximo, tá? Um abraço, fica bem e até o próximo vídeo. Valeu!